Tudo bem? Vamos explicar como instalar o Windows 10 em máquina virtual para fazer o teste. Simples, é praticamente automatizado. O macete aqui está em como obter a imagem ISO para a gente instalar, já que na página da Microsoft, né, a gente não obtém a imagem ISO, a gente obtém um instalador automático para a gente fazer isso, uma atualização ou uma instalação a partir do zero. E às vezes a gente quer ter a imagem ISO para poder criar um pendrive bootável para instalar. Então a gente, no Olhar Digital, tem um pequeno macete de como é que a gente faz a imagem ISO direto da página da Microsoft, é uma imagem oficial. Só que depois, para você oficializar o seu Windows, né, você tem que ter uma licença. Né? Isso aqui é só uma imagem, é uma imagem ISO que você vai instalar e vai ter 30 dias de uso, né, e normal, como todo software, e depois você vai ter que atualizar ele. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é estudar a virtualização. Né? A gente vai trabalhar com virtualização. Hoje está muito em moda essa virtualização. Né? A gente tem alguns tipos de virtualização, mas em termos de desktop, a gente tem basicamente três virtualizações. A gente tem virtualização de servidor, né? Onde a gente usa um programa, tá? E ele virtualiza o servidor para mim, e esse programa permite instalar vários sistemas operacionais numa máquina, tá? E os sistemas operacionais vão funcionar de maneira independente, sendo gerenciado pelo um programa. A outra é a virtualização de desktop, onde a gente tem um sistema operacional, instala um sistema operacional na máquina, baixa um programa de virtualização, por exemplo, VMware, VirtualBox, né? E depois desse programa a gente instala um outro sistema operacional e trabalha com a máquina virtual. Tá? E por último, nós temos a virtualização de aplicativo. A gente vai usar o Java Virtual Machine. Então, por exemplo, é um exemplo, né? Você desenvolve o aplicativo em Java, e esse aplicativo em Java ele pode ser rodado em qualquer plataforma, desde que você tenha a máquina virtual Java, você ativa a máquina virtual. Na verdade, quem vai fazer a virtualização para você do sistema operacional é a máquina virtual. Né? E hoje está muito em voga porque qual que é a grande vantagem da virtualização, seja ela para desktop, seja ela para servidor, né? A centralização. Você não precisa de ficar mudando de máquina, você não ficava mudando de sistema operacional, tá? Para você poder, né, tá migrando de uma aplicação para outra, está carregando um sistema operacional e não está carregando outro. Então hoje é muito comum a gente ter virtualizações, né? Você tem a centralização e não precisa ficar mudando. Você tem centralização do gerenciamento, a centralização de hardware, você adquire um hardware de alta capacidade para poder fazer isso, e você não precisa de ficar mudando, né, de aplicações para poder carregar. Né? Então a gente tem, né, 5 tipos básicos, né, além daquelas 3 que eu falei de hardware, tem cinco tipos básicos de virtualização, né, quer seja virtualização de servidor, virtualização de desktop, virtualização de aplicação, que eu já falei das 3, virtualização de rede e virtualização de storage. Basicamente, essas são as mais usadas no dia de hoje. Né? Então, a virtualização de servidor, o que eu disse para vocês? Você vai ter um hardware, vai instalar um programa hipervisor, né, o KVM, o VMware vSphere, o Microsoft, o IPv, né, é um software que vai permitir com que eu instale vários sistemas operacionais na mesma máquina sem ter um sistema operacional hospedeiro. Tá? Eu posso instalar vários serviços sem preocupação de ter um sistema operacional hospedeiro. Basta eu ter o programa que vai fazer isso para mim. O IPv, né, ele permite, por exemplo, instalar o WSL e instalar o Windows, e eu ter o Linux e o Linux rodando dois kernel da mesma máquina de forma nativa. A virtualização do servidor, eu tenho um sistema operacional hospedeiro, né, e vou instalar um aplicativo que vai virtualizar o hardware para mim, tá? Desktop, eu vou poder trabalhar. Só que nesse caso eu tenho um sistema operacional que é hospedeiro, por exemplo, tem o Linux, né, e vou instalar o VirtualBox e rodar o Windows. Ou então vou ter o Windows, instalar o VirtualBox e vou rodar o Linux. Tá?
Virtualização de aplicação, que é com JVM, né? Eu tenho uma aplicação, desenvolvo ela em Java, né? E aí quem vai virtualizar para mim o rádio e o sistema operacional é o JVM. Então eu faço um único programa, escrevo ele um único código, que é em Java, e para rodar ele no Windows ou no Linux ou em qualquer outro sistema operacional, eu tenho a máquina virtual. Tirando isso, eu teria que desenvolver um aplicativo para, por exemplo, o Linux e um aplicativo para Windows, como é, por exemplo, se eu quiser usar o Chrome, eu tenho um Chrome para Windows, Chrome para Linux. Eles não são compatíveis, né? Eles não rodam, cada um roda na sua plataforma. A virtualização de armazenamento é a virtualização em nuvem, né? O que eu faço isso? Eu tenho um sistema virtualizado, centralizado, e eu vou instalar no meu sistema operacional um caminho para acessar aquela virtualização. Aí o que eu faço? Aonde eu for, né, eu vou ter acesso àqueles meus dados armazenados, independente do sistema operacional que eu estou usando, independente da máquina que eu estou usando. Só que eu preciso ter uma ligação em rede, eu preciso de ter uma ligação com a internet, por exemplo, para poder acessar. Então o Google Docs é um exemplo disso. Independe de qual plataforma eu vou fazer acesso via browser. Tá? E a virtualização de rede, eu tenho uma rede, né, a internet, que é uma rede comum, com tudo compartilhado e tal, e eu crio ligações em cima dessa rede, que são de ponto a ponto, em que o usuário, só os usuários de origem e destino é que têm acesso à informação. Outras pessoas não conseguem acessar a informação. Eu faço isso através do VPN, né, que é um sistema de rede, que é Virtual Private Network, ou seja, uma rede privada virtual. Eu utilizo a rede local, faço encapsulamento com um algoritmo, né? Tipo assinatura digital, tipo uma criptografia, né? Vou criptografar os dados, eles vão passar da origem e destino criptografados, e aí só a origem e o destino que vão saber, porque só eles compartilharam as chaves que foram criptografadas. Então isso é o compartilhamento de rede, que é muito comum isso hoje em dia, né? E nós temos uma virtualização de perfil, que não é bem uma virtualização de software de hardware, porque eu preciso ter o software instalado na máquina. Mas a partir do momento que eu criei um perfil e todas as minhas máquinas têm instalado dentro dela os mesmos aplicativos, quando eu crio o perfil, eu logo na rede, né, dou meu usuário e minha senha. A partir daquele momento ele vai lá no usuário, busca aquele perfil, e aquele perfil vai me permitir acessar ou deixar de acessar certas coisas, dependendo de como ele foi configurado, dependendo das prioridades que eu tenho. Então isso é muito utilizado em empresa, né, que você cria o perfil do funcionário, onde ele logar, ele vai ter acesso apenas àqueles aplicativos que ele pode ter usado, aqueles softwares que ele pode usar. Tá? Bom, então, diferente de virtualização, você tem virtualização de hardware, você tem virtualização de software, você tem virtualização de aplicação, né? E outra virtualização que a gente tem, né? Primeiro você tem o Hyper-Thread, que é uma virtualização de processador, e multicores, que é você, além de ter a virtualização de núcleos, né? Você tem a virtualização também de núcleos, além de você ter núcleos reais, vários núcleos reais, você tem também núcleos virtuais. Tá? Então, por exemplo, você pega um i9. O i9 ele tem 16 núcleos, sendo 8 núcleos reais, 8 núcleos virtuais, tá? Com a tecnologia HT. Bom, então, aqui é a finalidade disso, da virtualização. Então, eu vou utilizar o VirtualBox para instalar em uma máquina virtual, para poder fazer teste, configurar e tal, para aprender a trabalhar com ele, né? Como os computadores de laboratório, normalmente eles são fechados, eles não permitem que a gente faça alterações, porque senão atrapalha, né, o funcionamento. Então, a gente vai criar uma máquina virtual, vai pegar a imagem do Windows 10, vai instalar o Windows 10, e a partir desse momento eu vou fazer as configurações, para aprender a fazer as configurações. Tá? Então essa é a grande finalidade disso. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou obter o Windows 10. Já disse para vocês, posso ir na internet procurar um Windows 10 qualquer, eu vou achar vários Windows 10, só que às vezes podem vir com vírus, já que a página não é a página oficial da Microsoft. Porque na página oficial da Microsoft, se eu entrar lá, eu vou ter acesso apenas a uma ferramenta que vai instalar para mim o meu Linux, tá? Então, como é que eu vou fazer? A Olhar Digital me permite fazer isso, né? Eu vou usar um aplicativo chamado User Agent Suite, tá? Aqui no meu já está instalado, é uma extensão, tá? Que eu vou criar aqui no meu
no meu sistema, tá? Eu vou aqui em extensão, ela já está, ó, gerenciar a extensão, ela já está aqui para mim, só que ela está inativa e a gente vai entender o porquê. Eu só vou ativar ele quando eu precisar ou desinstalar. Então, quando eu ativar ele aqui, ele vai ativar, tá? Ele vai aparecer aqui para mim, os agentes. Então, a explicação aqui é que eu vou usar vou enganar o meu desktop, né? Vou enganar o meu Chrome, vou falar para o meu Chrome, olha, a máquina que eu estou usando não é uma máquina Windows, é uma máquina macOS, por exemplo. E como é macOS, eu não vou poder atualizar, porque ele são incompatíveis. Então ele vai me permitir, através desse macete, entrar na página da Microsoft, baixar o Windows que eu quiser, a imagem do que eu quiser, e a partir desse momento usá-la. Tá? Então eu vou ligar isso. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar na página da Microsoft para fazer downloads, ok? Né? Vou lá na página da Microsoft, ok? Vou entrar, tá? Né? Aí o que ele falou para mim? Olha, eu vou baixar a imagem isso, tá? Só que agora, olha só para você ver. Né? Se eu não fizesse isso, depois eu vou desinstalar e fazer, ele vai virar para mim e falar, olha, é a última que eu tenho, a última update, tá? Eu posso selecionar a página em inglês ou não, né? Eu posso escolher mais opções, como por exemplo, porque aqui o que está acontecendo? Eu vou escolher a linguagem, né? Então eu vou falar que eu quero um português Brasil, tá? Vou confirmar aqui e aí ele vai me perguntar qual que é o Windows que eu vou querer, tá? Ó, o Windows Brasília português 32 bits e tal, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai escolher o 64 bits, que é que eu vou dar. Aí a partir desse momento ele vai baixar o Windows para mim, tá? Como isso é um processo demorado, eu não vou fazer esse tipo de coisa, tá? Aí se eu vier aqui, né, eu vou gerenciar a extensão. Agora eu vou desativar, tá? Porque isso pode dar problema. Toda vez que você usar esse macete, tá? Para baixar o tema imagem, depois você tem que vir ou desinstalar o User Agent Suite ou desativá-lo, porque ele estando ativo, o seu Chromium, ele está configurado para trabalhar com Mac, não para trabalhar com Windows. Então qualquer coisa que você for fazer que precisa de autenticação, precisa de validar o seu Chrome, ele vai falar para você que o seu Chrome não está compatível com o sistema operacional que você está usando. Você vai usar, por exemplo, o Meet. Tá? Você vai entrar numa reunião com o Meet e ele vai falar para você que não pode acessar porque o Meet não é compatível com a versão do Chrome que você está usando. Por isso você tem que desinstalar ele. Tá? Então olha que bacana. Se eu fizer isso aqui agora, aí olha, ele, tá vendo? Me permite criar só a ferramenta, ele não permite eu instalar. É lógico que eu posso, no português, né? Eu estou no inglês ali, mas não tem problema, eu posso ir no português, tá? Tá? Olha só para você ver, eu vou querer instalar, né? Download, né? Essa é a especificação. Eu vou querer instalar o meu sistema operacional, ok? Vou fazer o uso agente, né? E aí vou dar download, né? Eu disse para vocês, do Windows 10. Vou escolher. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dizer para mim, né? Que vamos apenas digitar aqui para ficar mais fácil, né? Windows 10, Microsoft, download, olha para você ver, Windows 10, Microsoft, download, né? Aí eu entro direto na página, para você ver, baixar a imagem ISO e tal, olha para você ver, ele vai só atualizar, ou então abaixar a ferramenta, ele não me permite fazer isso. Se eu vier aqui, né, e gerenciar a extensão e ativar o Windows, tá, e falar para ele, olha, meu agente, eu estou usando o, 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 o macOS, né? Aí o que ele vai fazer? Olha o que ele vai fazer. Eu vou carregar a página de novo, né? Aí, ó. Aí ele agora está perguntando qual edição que eu quero. A 10. Vou confirmar, né? Aí ele está perguntando o idioma do produto. Vou colocar português Brasil, ok? Confirmar. Aí ele vai baixar para mim a imagem ISO, né? 32 ou 64 bits, como eu mostrei para vocês, tá? Porque eu fiz aquele macete, tá? Aí eu tenho que toda vez tem que vir cá,
desativar o agente, né? Eu não vou desativar porque eu estou sempre precisando dele, eu vou só desativar o agente, tá? A partir do momento que eu desativei, ele deixa de fazer isso, ele não vai me permitir mais fazer o download, tá vendo? Então esse é o macete que eu tenho. Depois que eu fizer o macete, eu venho aqui criar a máquina virtual. Como é que eu vou criar a máquina virtual? Eu vou colocar em novo, tá? E já vou falar para o meu sistema que eu estou criando o Windows 10, né? Ok? O Windows. Quando eu coloco isso, ele automaticamente já faz para mim, tá? Windows 10 Marcão. Então ele já automaticamente para mim cria uma máquina Windows, ou então eu posso escolher se eu quiser aqui. Mas se eu já colocar aqui no Windows 10, ele praticamente já cria, já fala quanto de memória que ele vai gastar. Eu posso criar todo o padrão, ok? Olha só, bacana, né? Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou configurar minha máquina virtual, né, para fazer o quê? Para ele usar a minha imagem ISO que eu baixei. Por quê? Porque esse é o grande macete também de eu poder usar a VirtualBox. Olha, tá vazio, porque eu não tenho. Eu vou procurar aonde foi que eu deixei a minha imagem ISO, né, um disco áudio virtual. Aí o que eu tenho que fazer? Né, eu tenho que procurar onde eu deixei minha imagem ISO. Tá? A minha imagem ISO está aqui no meu computador, acadêmico, disciplinas, tá? Sistemas operacionais e imagem ISO. Aí eu tenho todas as imagens. Então eu tenho o Windows 10, que é a última imagem que eu baixei, que é no dia 17, né? Essa daqui, tá? É a última imagem que eu tenho, 21 é a mais atual que eu já tenho, tá? Eu vou abrir ela, tá? Pronto. Aí a partir desse momento que eu fiz isso, eu já tenho a minha máquina criada, a minha máquina criada e a minha imagem ISO, o meu CD ISO virtual criado. Aí quando eu iniciar ela, o que ela vai fazer para mim? Né? Ela vai dar o boot pelo CD que eu criei. Ok? Ela demora um pouquinho mesmo a carregar, ó, tá vendo? Aí ele vai pedir para confirmar de novo, eu dou OK, tá? Então a imagem ISO que eu baixei daquela maneira que eu mostrei para vocês. Agora ele está carregando, então ele vai instalar o Windows 10, né? Na minha máquina virtual, eu faço a instalação, tá? Padrão a minha instalação, não tem erro, né? Já expliquei para vocês como é que faça isso, mas eu vou receber, aí eu vou criar a máquina virtual, vou instalar, tudo é padrão, tá? Vou configurar para ela dar boot pelo ISO, vou inicializar a máquina, ele vai pedir para instalar, eu vou configurar, eu posso instalar a versão que eu quiser. Normalmente a gente instala a versão Pro, tá? Existe um problema da versão Pro para a versão Home, por exemplo, a versão Home, ela não roda a máquina, ela não roda EDP, ela tem um número máximo de aplicativos que ela pode rodar, tá? Então o ideal é sempre a gente rodar a máquina Pro x86, tá? Ou se você quiser, você pode rodar a Pro x64. A única diferença das duas é que a Pro x64 você tem que criar a máquina virtual 64 bits, e ela vai precisar de mais memória para rodar. Se você criar a máquina 32 bits, ela precisa de menos memória. Então, se você tem menos memória do seu computador, é bacana você criar a máquina virtual 32 bits. Se você tem muito RAM no seu computador, então o ideal é você criar 64, porque já é o padrão. Aí ele vai instalar para você, né, vai pedir para criar um novo, você pode criar todas as partições, tá? Só lembrando, tá, que quando você vai instalar o Windows numa máquina real sua mesmo, você vai instalar para usar, o ideal é sempre você criar duas partições, tá? Uma partição C, onde você vai instalar o sistema operacional, e uma partição D, onde você vai instalar, salvar seus dados. Então você vai lá no seu browser, todos os programas que você usa dados no seu Word, no seu browser, no seu editor de texto, e sempre manda salvar os dados na unidade D. Por quê? Porque caso eu precise de algum problema no meu sistema operacional e eu preciso formatar a unidade C, eu não perco os dados que estão na D. Então isso é o mais básico de segurança, tá? Você criar duas unidades você pegar o seu disco, particionar ele em duas unidades, C e D, tá? Usar a C para instalar aplicativos e a D para você usar como dados, tá? Então assim, mas como a gente está usando máquina virtual para teste, você pode usar ele
todo tamanho, ele vai instalar, ele vai te pedir um produto, você coloca que a gente não tem a chave, você não coloca, ele vai funcionar por 30 dias, aqui a finalidade da gente aqui é fazer um teste. Aí a gente vai instalar, né, padrão, ele vai pedir para você criar usuário e senha, tá? Esse tá aí a grande diferencial também do Windows 10. Você pode usar um usuário local na sua máquina, ou você pode criar uma conta na Microsoft. Você pode entrar lá na Microsoft, criar uma conta sua na Microsoft, e toda vez que você for logar no seu computador, você loga pela internet nessa conta da Microsoft. Qual que é a grande vantagem disso? Você vai criar aquele perfil que eu falei para você, que é aquela virtualização de perfil, né? Então, por exemplo, você vai carregar o seu é, os seus vai carregar o seu Chrome. No Chrome você vai colocar as suas páginas que você tem mais acesso, os seus é, é, adicionar os seus favoritos e tal. Então, toda vez que você logar em qualquer máquina com o seu usuário e senha através dessa conta da Microsoft, o seu Chrome, o seu Firefox, o seu Chrome, né, o seu Edge, eles vão carregar é, é, os seus favoritos imediatamente, tá? Então ele já cria mais ou menos um perfil seu, tá? E esse é um perfil, lógico, é um perfil aberto, porque aí depende do software que está instalado e tal, mas ele vai ter mais ou menos as configurações de vídeo, né, do Windows 10, configuração de tela, que você tem. Então, você vai ter mais ou menos alguns padrões pré-definidos quando você faz essa ligação de rede. Depois que você fizer isso, ele está pronto, tá? O Windows está pronto para funcionar, beleza, sem problemas nenhum, tá? Então, isso aqui que a gente já carregou, né? Ele está aqui, e isso leva tempo, tá? Por isso que a gente não vai fazer essa instalação, né? Isso aqui, tá, pessoal? É só para eu poder fazer isso. Aí ele vai carregar o meu Windows. Como eu tenho pouca memória, ele vai ficar um pouco lento. Eu falei para vocês, né? Eu não vou colocar o meu nome de série, né? Porque não tenho a chave no produto, né? Então eu vou passar para frente. Aí eu falei para vocês, é sempre bom a gente. Esse aqui é o Home Singular, só tem uma linguagem. Education é uma versão para educação, tá? Que tem alguns aplicativos. Então, como você é estudante, você é aluno, você consegue comprar o Education com uma licença mais barata, ou às vezes até sem licença, dependendo da sua escola. Então você pode instalar que ele não vai fazer isso. Esse é o Home. Você tem um Home Education também, para o que esteja para empresa, ou então o Pro. Eu vou instalar o Pro, né, porque é só uma questão, ele está pedindo para eu poder aceitar as licenças, né? Eu aceito o termo de licença, eu vou. Isso aqui é se eu for fazer atualização. Como eu não vou fazer atualização, eu vou só fazer personalizado. Ele está perguntando se eu quero criar. Eu disse para vocês, né? O ideal é que a gente tenha sempre duas, mas no caso aqui eu não vou fazer isso, tá? Eu vou só aplicar, já vou, né? Se eu quisesse, eu faria isso, mas como eu não quero, né? Ele vai aplicar tudo para mim. Então ele vai agora instalar o meu Windows. Tá? Ele vai levar um tempo e tal. Depois ele vai me pedir aquelas configurações. Se eu quero configuração expressa, eu uso a configuração expressa. Ele vai perguntar se eu quero logar com as minhas contas da Microsoft, eu quero que eu vou logar. Aí você faz tudo padrão, tá? Loga com a sua conta Microsoft e tal, para poder ser executado. Então, aí a partir desse momento a gente vai ter o Windows 10 instalado, e a próxima coisa é a gente configurar o Windows, fazer algumas configurações, algumas mudanças para a gente aprender coisas que o Windows tem, né, e que é muito interessante eu conhecer as licenças dele, ok? Aí, né, para começar a gravação, ele vem aqui com o básico, perguntando qual país que a gente está, né? A gente escolhe Brasil, né? E vamos seguir para frente, né? Ele vai pedir um momento, ok? A gente escolheu o Brasil, né? E vamos passar para frente. Ele vai, falei para vocês, vai pedir configuração, né? Vamos aguardar. Aí ele está pedindo
ou um teclado, né? O meu teclado tem C cedilha, por isso é BNT2. Eu vou escolher o teclado e vou continuar a instalação, né? Ele pergunta se eu quero adicionar algum layout no meu teclado, né? Eu não vou, porque não tenho, né? Às vezes ele quer um teclado em inglês para escrever, mas nesse caso para mim não interessa, porque o meu teclado é BNT, ele não tem nada de inglês, não quero fazer isso, então vou continuar a instalação, né, do ponto de escolher o português como idioma, né, e escolher o teclado ABNT2 brasileiro. Lembrando que o teclado ABNT2 é o teclado que tem CCD, né, e nós vamos continuar a instalação. Ele está pedindo um momento, né? Como eu estou utilizando 4 GB de RAM, ele fica muito lento na instalação. Aí você pode usar o computador se for para uso pessoal, para organização, vai depender do seu uso, né? Configurar ele para uso pessoal. Ele vai estar carregando, né? Eu disse, né? Você pode colocar uma conta que você já tem, né? Eu vou fazer isso. Uma conta que eu já tenho e ele vai migrar todas as configurações para mim, que eu já tenho essa conta, a conta que eu já uso ela normalmente, né? Ele vai pedir a senha, né? Eu já tenho a senha, minha senha aí ele está agora buscando as configurações, que eu não estou lembrado mais da senha, quase não uso, eu uso o PIN, né? Então eu não esqueço da senha, se der certo ou der errado a senha. Eu sei qual que é a senha, então eu vou colocar ela. Eu acho que é essa senha, né? Agora eu acho que está certo. É a senha da Microsoft que eu tenho. Aí deu certo, tá vendo? Ele já carregou, agora ele vai liberar e a partir desse ponto já vai estar o Windows 10 prontinho para eu poder usá-lo com a minha conta da Microsoft. E a grande vantagem é essa. Quando eu abrir o browser de lá, ele vai ter a mesma cara do browser que eu tenho no meu computador, porque ele vai me ligar as contas, né? Essa é a grande vantagem da gente poder trabalhar na internet. É lógico que tem várias configurações, você está trafegando dados seu pela internet, disponibilizando, aí tem o, o, o lado da moeda, mas é tranquilo, creio eu que não tenha muito problema não. Isso é aquele caso que eu falei para vocês de criar um PIN, né? Eu sempre utilizo um PIN, tá? Para ficar mais fácil, às vezes eu até esqueço da senha, né? Aí você pode criar o PIN de acordo com os comandos que eles pedirem para você, né? Você podemos cadastrar um PIN e aí não trabalhar com a senha, trabalhar com o PIN, o que eu particularmente acho mais fácil, né? E todos os meus computadores que eu instalo, eles têm o mesmo PIN para evitar trabalhos. Aí a gente pode digitar, né? Você pode criar um novo PIN, né? Eu vou criar um PIN que eu estou acostumado a usar. Né? Só porque aí é mais fácil, não precisa digitar senha, eu sempre digito PIN em todas as minhas contas, do Windows 10 eu tenho meu PIN, é só para facilitar, não tem muito segredo, não tem nada demais não. O PIN é só para isso, só para você digitar um número, né? Mais fácil de guardar um número do que uma outra senha com vários caracteres. Você pode deixar fazer a sua localização, né? E só para poder facilitar.
né? E você vai fazer ou não, né? Normalmente as pessoas não gostam disso, né? Porque vai falando para você, né? Mas como é teste, eu estou colocando tudo, aí vai depender da sua experiência, né? Pode usar ID, já deixei tudo, agora ele vai carregar, né? Fica configurações expressas. Aqui você pode escolher o que você quer, né, para personalizar seu dispositivo. No meu teste eu não vou disponibilizar nada, mas pode fazer, que é para família, que é para trabalho, que é para alguma coisa nesse sentido aí, né, ele vai ficar personalizado, vai te dar as dicas de acordo com a personalização. Se for para trabalho, ele vai dar sempre dica para você, tá? É, o Windows ele já tem o app chamado Meu Telefone. Se você quiser, você pode instalar, tá? Esse app Meu Telefone, esse app aqui, você pode conectar o seu telefone celular ao seu computador, atender ligação por aqui, por esse app, fazer ligação por ele, é seu critério. Por enquanto não vou usar, eu vou pedir para lembrar mais tarde, só para poder passar, né? Que então, não é só um teste, mas você pode configurar e na internet eu estou fazendo as configurações básicas, né? Para poder deixar ele, vocês verem carregar o Windows 10 e acessar a. Aí, ó. Ok? Então agora, pronto, o Windows 10 está aqui carregado, né? Eu posso usar ele, trabalhar ele do jeito que eu quiser, tá? Ele está pronto para poder ser usado, né? Configurado e pronto para trabalhar. E eu posso, né, carregar as configurações que eu quiser nele, tá? Acabando a configuração, né? Eu posso personalizar, posso usar ele. A configuração básica dele é isso, né? A grande vantagem do Windows 10 é que ele trabalha com as conexões da internet, ok? E aí, eu não quero usar um drive, mas você pode usar. Você tem dicas, você tem acho que 5 gigas, né? Eu não sei mais o quanto que é, mas né, o Cefet disponibiliza para gente, então a gente pode usar o OneDrive para fazer backup, mas também não é o caso aqui, né? Essas configurações são muito configurações pessoais, tá? Para você poder usá-las, né? Vai ficar a critério se você quer usá-las ou não. E como você quer usá-las principalmente, né? Então, eu não quero usar, porque isso aqui é só a finalidade só de disponibilizar para mim, tá? Então, ele vai acabar a configuração, né? E, e vai me deixar pronto para poder trabalhar no Windows. E vai pedir agora, né? Se eu quero deixar o Cortana na minha tarefa, né? Posso aceitar. Ele vai configurar o Cortana para mim, né? Num padrão normal. Não, ele já vai passar, né? No caso é só configurações, tá? Daqui para frente é só configurações pessoais, né? Até que o sistema esteja disponível para a gente poder utilizá-lo, né? Então, só as configurações, né? Então, se você estiver numa rede local, sim, se não, não, aí fica a critério seu, né? Vai para redes. Se eu estiver usando uma rede pública, né? Eu não vou permitir que ele reconheça, né? E ele vai passando. Isso daqui para frente agora é só configuração, né? Eu não quero que ele faça nada disso para mim, beleza. O meu Windows 10 agora está carregado, está pronto, né? Para poder funcionar. Se eu quiser carregar o Edge, né? Fazer com que o acessar algum site, né? Que falei para vocês que importação, eu posso, se eu quiser fazer importação dos meus favoritos, né? Então, quando eu ativar a sincronização, né, ele vai me permitir pegar todos os meus que já tem no meu Edge dos outros computadores, né?
normal né, e vai... Aí, ó, tá vendo? Se eu pegar o meu Edge aqui, ó, ok? Vocês estão vendo, esse é o Edge do meu computador, tá? E esse é o Edge da minha máquina virtual, tá vendo que ele importou tudo? Ok? Então, com isso eu consegui, né? Essa é a grande vantagem. É porque está muito lento por causa de memória, tá? Então ele está travando, eu tenho pouca memória, mas basicamente é isso que eu queria falar para vocês. As configurações são pessoais, né? A gente faz a configuração que a gente quiser, né? Vai depender do seu uso. E eu queria mostrar para vocês que quando você acessa uma conta, você tem essas vantagens, né? De você ter uma sincronização básica do seu sistema, tá?